Olá, olá, boa tarde, boa noite, né? Aqui em Campo Grande são 6 horas, mas já está escuro. Tudo bem com você? Hoje a gente vai receber para um bate-papo que faz parte aqui do simpósio, né? Da Convivendo com o TEA e suas. Fugiu. Convivendo com o TEA e suas possibilidades. Oi, Érica, boa noite, tudo bem? E hoje a gente vai receber um advogado que é especialista em direito das pessoas com TEA, doutor Maurício. Vamos aguardar aqui, ver se ele chega, né? E ele é especialista em direito da saúde, né? E ele vai conversar com a gente um pouquinho sobre quais são esses direitos, em que a pessoa que tem TEA, né, que está dentro do espectro, em que ela é contemplada, né, em qual é o suporte que ela tem de legislação e tudo isso. Então a gente vai conversar com o Dr. Maurício Salomão, hoje advogado, para entender um pouquinho melhor como é tudo isso, né? Deixa eu enviar aqui a solicitação com o Dr. Maurício entrar aqui com a gente. E é um assunto muito importante, né? Bom dia, boa tarde, doutor, tudo bem? Olá, tudo bem, Cecília? Prazer, meu nome é Sofia, Sofia, perdão. seja bem-vindo. Tudo jóia? Tudo Muito jóia, obrigado pessoal. pelo convite. Antes de eu agradecer o convite e falar de mim, gostaria de falar de você. De Parabéns mim? pelo trabalho que você desenvolve no ITAP, né? É de suma importância o autismo, né? Inclusive, segundo os últimos dados do CDC, até fiz um history hoje, publiquei um chamado. É algo que nos preocupa e que não é mais um problema individual. O autismo, seja advogados, médicos, você que é praticamente uma cientista, o autismo ele é um problema de todos nós. Então, parabéns pelo seu trabalho e que você continue avançando. E obrigado pelo convite. Obrigada, doutor Maurício. O autismo realmente é uma questão de saúde pública, né? E já vem sendo visto assim em muitos países de primeiro mundo. Aqui no Brasil a gente ainda está engatinhando nesse processo, né? Mas graças a Deus a gente já tem algumas pessoas que estão empenhadas, né, em olhar para isso e tudo. E aí eu queria que a gente conversasse exatamente sobre esse aspecto, esse prisma, né? Do que a gente pode, através do direito, contribuir para a qualidade de vida e para o acesso às pessoas que estão dentro do espectro às diversas possibilidades de tratamento, né? Que a gente sabe que já existe muita tecnologia envolvida, tanto na área médica, como na área psicológica, na área comportamental, porém, ainda tudo a um custo muito alto, a um investimento muito alto, né? Que os profissionais da área de saúde precisam fazer para conseguir ter acesso a esses cursos, essas formações, que a maioria são fora do Brasil. Então, a gente não consegue realmente atender com um valor acessível a todos, né? Então, eu queria que a gente primeiro que você desse uma pontuada inicial do que seriam esses direitos, né? Essa legislação que abrange tudo isso, né? Como que isso pode dar um suporte maior, né, para as pessoas que estão dentro do espectro. Queria que você entrasse nessa parte. Eu não entendo nada, absolutamente nada de legislação. Eu sei que eu tenho alguns pacientes que já conseguiram reembolsos dos seus tratamentos, planos de saúde. Eu já tive pacientes que conseguiram liminar na justiça para fazer seus tratamentos. Eu já vi várias coisas acontecendo, mas confesso que a fundo eu não entendo nada. E por isso eu tive esse cuidado de trazer um profissional da área, né? Um especialista assim como o senhor, para poder explicar um pouquinho mais para a gente. Cecília, você falou de algumas coisas interessantes. Já pegando um gancho do que você falou aí, já dá para a gente entender um pouquinho melhor do que é a medicina de evidência, né? A medicina de evidência, ela é um estudo seguido, né, sistemático, sequencial de casos, determinadas patologias, que ela acaba concluindo em estudos já finalizados para tratamentos, né? Não foge disso o autismo. O autismo também está enquadrado a isso. Mas, infelizmente, Sofia, nós temos um atraso, vou te dizer que é um delay da medicina de evidência quanto, por exemplo, às atualizações do rol da ANS. Né? O universo jurídico ele caminha muito lentamente comparado à medicina de evidência, que diariamente traz novos estudos,
principalmente do autismo, né? Eu vou pedir licença para você para falar da última atualização do CDC, que me preocupou muito, preocupa a todos, né? Que da anterior para essa última, que foi feita em 2020, nós tivemos um caso de 10% no aumento do autismo, ou seja, cada 54 crianças, uma nasce autista. E como é que a lei está se preparando para isso? Nós temos uma tendência no Brasil interessante, tá? Em relação a isso, mas precisamos avançar. Se você quiser entrar, a gente já pode começar a falar. Gostaria de falar de plano de saúde, gostaria de falar também sobre o SUS. Plano de saúde, por exemplo, o que a legislação, através da Lei 9656, que é a lei que regulamenta os planos de saúde no Brasil, diz? Não existe limitação para consultas e internações, tá? Na lei, não está na lei seca prevista sobre as terapias, mas já existe muitos julgados, né? O âmbito jurisprudencial disso é muito grande. Então, nós temos, você que é pai e mãe de autista, está tendo dificuldade por conta por exemplo, o médico pediu 40 horas de aba por semana. O plano está falando para você que vai limitar, está errado. Pode procurar um advogado, pode procurar o Poder Judiciário, porque os planos de saúde não têm a autonomia para poder limitar as sessões de abas, por exemplo. Você, pai e mãe que mora no interior, por exemplo, existem dificuldades de achar médicos especialistas. Vou trazer para você o exemplo, por exemplo, do o endócrino pediatra. É uma especialização não comum. O que eu faço? Você procura o plano de saúde. Se não tiver na lista do plano de saúde este profissional habilitado, você pode procurar e depois falar com o convênio via administrativo para você ser reembolsado disso aí. Não há que se falar, Sofia, em pagamento, além do plano de saúde de terapias para os autistas. O plano de saúde ele é obrigado a cobrir tanto as terapias quanto profissional, qualquer coisa que esse autista necessite, tá bom? Que interessante, né? Eu tenho uma experiência com o Instituto Nacional de Neurofeedback, que fica no Rio de Janeiro, onde eu fiz minha formação. E lá eles têm diversos casos de pacientes que conseguiram fazer seus tratamentos, porque não é um tratamento barato. O neurofeedback requer um sistema operacional, requer um equipamento específico de eletroencefalograma, e é um dos tratamentos mais indicados para a pessoa que está dentro do espectro autista, tanto para outras doenças, porque ele vai direto na causa, né? A gente consegue regular direto as funções neurológicas. Então, ele é um suporte muito grande, tanto para as outras terapias, como para a fonoaudiologia, para a terapia ocupacional, para a terapia ABA. Então, aqui em Campo Grande, isso ainda é muito novo, né? Só tenho eu atendendo, né? Eu sempre estou trazendo curso de neurofeedback para cá, porque eu quero expandir, eu quero que outras pessoas tenham acesso a isso, mas ainda é muito restrito aqui. Mas no Rio de Janeiro, por exemplo, que é um grande centro, eles não conseguem se credenciar no plano de saúde. O plano de saúde não aceita um credenciamento para neurofeedback, por exemplo. Porém, eles conseguem muitos pacientes fazerem o tratamento pelo plano e eles já conseguem receber direto do plano de saúde. Eu acredito que seja isso que o doutor está falando. Isso, bacana, desse bacana. Suporte. Eles entram com uma liminar, não sei, acionam de uma forma formal o plano de saúde e aí eles conseguem já receber direto sem precisar do reembolso, né? Porque o que acontece hoje aqui comigo, por exemplo, eu não sei se eu posso citar nomes, mas um plano de saúde específico de um banco, meus pacientes conseguem fazer o tratamento, apresentam as notas fiscais e o banco imediatamente reembolsa sem questão de precisar de liminar nem nada. Porém, os planos de saúde mais convencionais, aqueles mais comuns, requer um monte de exigência de laudo, de nananã, pede um monte de coisa, e mesmo não tendo outro profissional que faça o tratamento, aqui eles não querem, eles querem indicar, tipo, eu sou neuropsicopedagoga. Então, eles querem escolher, de repente, a neuropsicopedagoga para fazer, só que ela não faz neurofeedback. O que o médico quer que faça é o neurofeedback, né? Então, eles querem indicar outro profissional. Eles não podem indicar. É isso que você falou? Tem que fazer por quem o médico recomendou, é isso? Ou a pessoa especialista. Então, não pode ser um endócrino, qualquer endócrino. Se é um endócrino pediátrico que vai poder ajudar, pode ser nesse específico. Isso. O médico do seu filho
Por exemplo, seu filho vai num pediatra comum. O pediatra, Uhum. analisando que ele tem autismo, faz um encaminhamento para um especialista. E isso chama-se autonomia. O médico ele tem autonomia para fazer o encaminhamento, não é o plano de saúde que vai determinar qual o profissional. Até porque, Sofia, nós sabemos que cada autista é um universo. Claro. Isso, são Então, o muito médico que já peculiares, está né? cuidando dessa criança, ela já tem uma ligação psicoemocional, ela já tem a própria família, porque a criança é autista, mas todos vivem a síndrome dentro de casa. Então, quando você está acompanhando o médico faz um encaminhamento, não há que se falar que o plano escolhe o profissional. O pai e a mãe têm todo o direito de buscar esse profissional, caso não ofereça o plano do mesmo gabarito, e depois pedir o reembolso. Você falou da questão do reembolso. Vou te falar como eu indico para os meus clientes. Vocês procuram sempre a via administrativa. Então, por exemplo, procurou um médico que não está na lista do plano de saúde de vocês. Maravilha. Fez a consulta, pagou, vai no plano, requeira isso de maneira administrativa. Não deu certo? Antes de judicializar, você também pode procurar a ouvidoria do Ministério da Saúde e da ANS, que é, né, Agência Nacional da Saúde. Não resolveu. Busquei de todas as maneiras administrativas. Isso será um fundamento no nosso pedido jurídico de que o pai e a mãe buscou todas as maneiras administrativas para solucionar, desde que não haja conflito nem litígio, porém não foi atendido. Uhum. Então aí nós vamos poder entrar com a ação judicial e pedir uma ação de reembolso, tá bom? Eu queria Entendi. só puxar um gancho do que você falou agorinha. É muito importante isso, viu, Sofia? Da criança começar o quanto antes. Existe um período de neuroplasticidade da criança ali de 1 ano e 6 meses até 5 anos, se eu estiver errado, você me corrija, e que eu tive pesquisando, inclusive hoje, sobre isso, que 1 mês de terapia neste período corresponde a 1 ano de tratamento quando esse indivíduo já tem, por exemplo, 14 anos de idade. Então, esse início do tratamento, até para a parte biológica da criança, né, do ser, do corpo dela, é de fundamental importância. Isso, essa antecipação do tratamento quanto antes, ele propicia não só benefícios físicos, mas sociais, emocionais. Por quê? Porque a gente trabalha toda a questão sensorial da criança com mais assertividade, a gente consegue trabalhar questões motoras, questões cognitivas e questões sociais que para o espectro são muito importantes, né? Então a gente consegue dar aí esse benefício de quanto mais cedo iniciar o tratamento, mais efetividade a gente vai ter e melhora dos sintomas, porque o que é mais importante, o autismo ele não é uma doença, então ele não requer uma cura, mas a gente consegue uma remissão. Se for feito um trabalho multidisciplinar, integral, adequado, então o médico endócrino, junto com o psicólogo ABA, junto com o terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo, a neuropsicopedagogia entrando com os recursos tecnológicos e tudo, a gente consegue um avanço assim quase que de 100% de remissão dos sintomas. Isso não quer dizer que ele deixa de estar dentro do espectro, mas ele consegue uma vida praticamente sem sintomas. Então, é uma qualidade de vida muito boa para a criança conseguir, mesmo os níveis mais severos, conseguir uma qualidade de vida, que é o que a gente quer para todo mundo, não só para a pessoa que está no espectro, mas para toda a família, como o doutor disse, né? Então, esse tratamento precoce é essencial, é fundamental. Tem outro Muito detalhe que eu importante. gostaria de abordar com você, dentro disso também. A medicina de evidência já deixou claro que o autista não é algo pré-existente. Então, atenção, pai e mãe que estão assistindo a live, isso é muito importante. Não há que se falar em cobrança a mais de plano de mensalidade, muito menos de carência. Não existe carência em plano de saúde para criança autista, adolescente autista, adulto autista. Bem como não existe valor a mais para ser cobrado. Por quê? Porque não é algo pré-existente. O autismo, o indivíduo, ele nasce portador daquilo. Obviamente que dependendo do nível, se for baixo, médio ou severo, o desenvolvimento dele dentro do espectro será maior. Mas não é algo pré-existente. Então, fique atento a isso. Em relação a plano de saúde, também gostaria de falar, fiquem atentos sobre plano de saúde de cooperação. Não é interessante para pais e mães que têm filhos autistas, tá, Sofia?
Por Isso é quê? aquilo Porque que eles chamam de fator moderador, que você tem que pagar uma isso, taxa quando vai? exatamente. Você acaba Entendi. pagando proporcional, por exemplo, o número de sessões. A gente sabe o quão complexo é você tratar um autista. Então, se você for nessa Sim. modalidade, não vai ficar bom para Tá você vai lascado. acabar gastando muito mais. Não compensa, tá Não certo. compensa. Tá. Sobre plano de saúde, outra dúvida? Eu tenho mais uma dúvida, sim. Algumas pessoas, nunca aconteceu com pacientes meus em relação ao TEA, mas já com outros transtornos, em relação ao home care, né? Algumas terapias, por exemplo, a terapia ABA, tem uma indicação para que seja feita na residência do paciente, no ambiente Sim. da criança, principalmente no início, para que ele possa se sentir confortável e também para a terapia de terapia ocupacional também tem essa indicação para ser feita na casa do paciente, pelo menos no início, para poder ver o talher que ele costuma usar, o prato, o ambiente, tudo isso para ser feita uma adequação às necessidades daquela pessoa, daquele indivíduo, de acordo com o que realmente se requer, né? E eu já soube de alguns casos também de planos de saúde que não Legal. aceitaram o atendimento domiciliar, dizendo que precisaria ser um plano específico para um plano mais caro que cobrisse, vamos dizer, essa questão domiciliar. Mas sendo uma necessidade da pessoa com TEA, esse atendimento, ele tem esse direito ou realmente ele precisa migrar para um plano que seja com uma cobertura mais ampla para ter direito a esse atendimento domiciliar? Como que ficaria isso? Sim, ele tem esse direito. É como eu até acabei de explicar para vocês. Não há que se falar em cobrar absolutamente nada a mais, porque este indivíduo possui o autismo e há a necessidade de que ele, por exemplo, usufrua do home care, tá? Neste caso, pode ser que o plano tendenciosamente vá negar. Isso é comum. Não se assustem. É aí que nós vamos entrar com aquela palavrinha que você falou agora, sobre a liminar. Então, nós vamos entrar com uma ação de obrigação de fazer, com pedido de liminar, para que seja atendido num prazo urgente esse tratamento e o plano de saúde deverá disponibilizar. Isso é quem diz, não sou eu, isso quem diz é a lei. Então, pai e mãe, não fiquem com medo. Seu filho precisou... Eu passei isso com a minha mãe recentemente. Minha mãe não era autista, minha mãe era portadora da ELA, perdi a minha mãe para a doença, mas todo esse processo eu vivi de negar o home care e nós acionamos a justiça e isso foi deferido o nosso pedido, né? Existe uma tendência no judiciário, ainda que nós estamos atrasados em relação aos tratamentos, como eu falei para você agora, da medicina de evidência. Por exemplo, a ANS, ela tem um delay de 2 anos de atualização no rol dos tratamentos. Isso é precário, por quê? Todos os dias, novos estudos, pessoas como você, que estuda sobre essa matéria de maneira evidente, traz novos tratamentos. Você entendeu, Cecília? Muitas vezes a gente deve ajuizar a ação que nem deveria. No meu ponto de vista, como advogado, isso deveria ser algo implícito. Se esse paciente precisa do home care, ele é uma criança autista que possui algo que nasceu e não é pré-existente, deverá o plano de saúde cumprir e atender. Entendi, maravilha. Doutor Maurício, uma outra dúvida. Então, assim, eu acho que em relação ao plano de saúde, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida aqui, vocês podem colocar para a gente também, para o doutor Maurício responder, porque não é todo dia que a gente acha um advogado especialista. Doutor Maurício, eu vou ficar no seu pé agora, tá lascado. Nós vamos fazer Vamos live sobre junto. TDAH, nós vamos fazer live sobre todos os transtornos. E é até interessante você falar isso, Cecília, porque você falou uma coisa que me chamou muita atenção e é bom a gente desmistificar. Por exemplo, o autismo, ele não é uma deficiência, mas o autismo também está protegido pela lei do deficiente. Você entendeu? Então, assim, isso é de suma importância para que as pessoas saibam disso. Apesar de não ser uma deficiência, está resguardado pela lei do deficiente, tá bom? Então, pai e mãe aí, por exemplo, essa carteirinha que agora com a lei nova do filho do Marcos Mion, Romeu Mion, né? É a lei, inclusive, a lei 3.977. Essa lei traz a carteirinha para quê? Para que o pai e a mãe já cheguem num lugar e possa gozar
desses benefícios, porque assim, Sofia, eu vou ser sincero com você, o que que é uma sociedade doente e anormal? É uma sociedade que acha que um autista, que não é deficiente, mas tem um transtorno, que sofre com outras comorbidades, como estresse, ansiedade, fica esperando numa fila. Isso aí é Sim, irracional. é assim, eles têm uma hiper... O que as pessoas não entendem é o porquê das coisas, né? Então, por que que eles ganharam esse direito como se eles fossem deficientes, mesmo não sendo? Porque eles têm uma hipersensibilidade, tanto auditiva quanto física. Então, é uma sinestesia. Então, você encostar ou uma hiper ou uma hipo, depende do caso. Então, ele está num ambiente ruidoso, ele está num ambiente onde as pessoas estão falando, ou tem barulho de ar-condicionado, ou alguém se aproxima muito dele, ou alguém tenta encostar, conversar. Aquilo gera um estresse social para ele, da interação social dele tão grande que pode desencadear uma crise de ansiedade, pode desencadear várias coisas que são complicadas do pai que está ali numa fila de banco conseguir contornar, entende? E o pai também não pode ficar refém de não poder sair com seu filho de casa. A pessoa que tem autismo, ela não pode ficar assim, se sentir presa dentro do espectro. Ela tem o direito de ir e vir, ela tem o direito de estar em sociedade, mas ela precisa ser respeitada na sua peculiaridade. Exatamente. E Mais essa do que o lei vem direito, trazer esse amparo. mais do Né? que o direito, é o dever que a sociedade tem de respeitar esses indivíduos. Até porque, assim, eu vou ser bem sincero com você que está assistindo essa live e não tem, por exemplo, um autista na sua família. Segundo os dados, é possível que um dia você vá ter. Então, o autismo, a medicina está estudando, está lutando para criar cada dia tratamentos, mas a gente tem que entender que, segundo os dados, boa parte da população, isso já é uma pandemia. Então, o autismo é um problema de todos. Respeitar o autista na sua individualidade é dever da população e da sociedade. Porque anormal é um mundo onde uma criança que tem hiperatividade não deve ficar esperando numa fila. Isso é irracional. O autista, a sociedade tem que acolher esse indivíduo e entender que normal chegou um autista, ele deve passar na frente. Ah, mas é a mãe. Obviamente é a mãe que vai passar na frente. Sim. Porque a mãe está com a criança, né, Cecília? Sofia. E muitas vezes as pessoas não conseguem compreender isso. O ordenamento jurídico, ele está tendo uma visão, assim, vou dizer para você, melhor sobre o autista. Só mais que humana, né? é mais humana, só que tem que ter um empenho, por exemplo, das instituições que trabalham com isso, que lutam por isso, porque, por exemplo, no direito, não existe uma matéria de direito médico. Eu tive que aprender isso depois. Então, os magistrados, os desembargadores, aqueles que vão dar as decisões, precisam estar cada vez mais munidos de informações para que melhor prolatem as suas decisões em benefício desses indivíduos. Eu acho que a área do direito é mais ou menos como a área da saúde aqui, doutora. A gente não pode parar de estudar nunca, senão fica para trás. É verdade, isso é bem verdade. Doce ilusão de que acha que acabou a faculdade, acabou o estudo. Aí que começa a vida real, minha guria. É verdade. Doutor, vamos mudar de assunto, então. Como não surgiu pergunta aqui sobre plano de saúde, eu vou perguntar sobre o SUS. O direito da pessoa que não tem plano de saúde. E aí faz o quê? Difícil, tá? Já vou iniciar a pergunta respondendo com a maior racionalidade possível. Infelizmente, difícil, tá? Vamos lá. A lei que rege o SUS é a Lei 8080. Inclusive, é uma lei brilhante. Eu garanto para vocês que se a Lei 8080 fosse cumprida na íntegra, nós teríamos o melhor sistema de saúde do mundo, incomparavelmente do mundo. Mas, infelizmente, a lei do SUS, que é a Lei 8080, não é explorada na sua complexitude, sequer é bem gestada, gerida, né? Não tem gestão sobre essa lei, tá? Então, vamos falar do autista no SUS. Tem uma portaria que, se salvo me engano, era a portaria 324 do Ministério da Saúde, que aplica as terapias do ABA no Sistema Único de Saúde. Mas qual que é o problema? O problema é uma coisa que a gente chama no direito da reserva do possível. O que é a reserva do possível? É algo que está ligado ao orçamento. O Brasil, ele é um país que, além de ser um país continental, ele é construído, na sua maioria, por pequenos e médios municípios. O Brasil não é constituído por grandes cidades, correto? Então, nós temos um limite orçamentário, que chama reserva do possível,
que muitas vezes acaba impedindo o tratamento adequado. Por quê? Porque a gente está falando de sessão de aba, muitas vezes 40 horas e muito outras coisas. Nós estamos falando de profissionais habilitados. Não é aquele profissional que vai ficar cuidando do seu filho para ele não cair e se machucar. Nós estamos falando de profissional que saiba integrar esse indivíduo à sociedade de modo com que ele se desenvolva ainda que dentro do espectro. E no SUS é bem complicado, tá? Eu já adianto aqui, inclusive, que eu sempre digo assim, pai e mãe de autista, que é pobre, que é muito carente, está assistindo a live, procura uma instituição, procurem amigos ou parentes para ajudar a pagar um plano de saúde. Porque eu não posso mentir aqui, pegar a lei 8080 e dizer nós vamos conseguir tudo, sendo que eu sei que existe uma coisa chamada reserva do possível, que é a parte orçamentária que esbarra, tá? Assim, Sofia, nós temos alguns exemplos no país, como o estado do Paraná, por exemplo, algumas ações civis públicas, que são aquelas que são movidas pelo próprio estado ou por instituições que já lograram êxito em relação às terapias do ABA. Teve uma cidade no Paraná, inclusive, que um juiz deu uma decisão de que não tendo o município não tendo como oferecer o tratamento, a criança foi para uma clínica particular, fez todo o tratamento e o município pagou, tá? O estado custeou isso aí. Mas é muito difícil, é custoso, cada município tem sua realidade, cada estado tem sua realidade, tá bom, Cecília? O que rege mesmo o SUS é a Lei 8080, como eu já falei, essa portaria do Ministério da Saúde, que é a 324, que inclui a prática do ABA para as crianças autistas, mas é bem complicado. Podemos entrar com as ações? Podemos. Vamos tentar requerer? Vamos tentar. Mas a gente vai esbarrar na reserva do possível. Entendi. Entendi. Então, o indicado sempre é ter um plano de saúde, mesmo que seja o plano mais simples, e aí a parte, mas sem fator de contribuição, né? Esse é o melhor. Porque senão acaba encarecendo, não compensa, né? Não, porque assim, o plano de saúde, o particular, Cecília, eu vou falar bem racionalmente, o poder monetário que esses grandes planos, essas grandes operadoras de saúde têm, elas são mais fáceis para a gente requerer judicialmente para que eles cobram, custeiam, né? Eles não vão ter a reserva do possível. O Estado tem isso. O Estado ele vive de orçamento, de arrecadação tributária. Então, o que acontece? Se o Estado está com o orçamento dele no limite, não vai adiantar. Mas agora os planos de saúde a gente tem como brigar. E existe uma tendência agora dos planos de saúde cuidar cada vez mais dos autistas, liberarem mais sessão do ABA, outras que não estão incluídas no ABAS, mas que são levadas em consideração pelo médico que está pedindo aquilo, por conta da medicina de evidência. Então, eu recomendo sempre que, com muita dificuldade, eu sei que tem dificuldade, nem todos conseguem pagar um plano, mas se você tem uma instituição, ou você tem amigos ou parentes que possam lhe ajudar para pagar esse plano, eu recomendo. Entendi. É o caminho mais assertivo, vamos dizer assim. Não necessariamente o mais fácil, mas o mais assertivo para conseguir realmente fazer, né, o que precisa ser feito. Maravilha, doutor Maurício. Uma outra dúvida que eu tenho e que me mandaram também hoje no direct, que eu postei da live, algumas pessoas me mandaram mensagem perguntando, é o seguinte: tem como pedir reembolso de coisas que foram feitas tipo há um ano atrás, assim, se já tinha o plano de saúde? Porque, por exemplo, essa pessoa que mandou, ela colocou assim, ela solicitou o plano de saúde, recebeu uma negativa, mas ela não tinha conhecimento que ela podia requerer por outros meios. Então, eles fizeram, né, um esforço e conseguiram pagar extra plano de saúde as sessões de ABA que foram solicitadas e um tratamento fonoaudiológico. Porque o médico tinha especificado com qual fonoaudiologista, porque trabalhava um método específico que era mais assertivo para aquela situação daquela pessoa, daquela criança. Eles podem hoje, depois de quase um ano, requerer esse reembolso do plano de saúde ou não? Passou, tem que ser na época, tem que fazer todo esse protocolo aí que o doutor falou, de entrar na Agência Nacional de Saúde, de pedir pelos outros meios, e aí com a negativa disso, aí sim se consegue. Porque, assim, a gente sabe, eu sei que tem várias jurisprudências já para quando é essa negativa do plano de saúde. Então, houve uma negativa e aí tem jurisprudência para solicitar depois, né? Já está mais fácil, assim, entre aspas, né? Mas e quando não teve uma negativa formal, por exemplo? Só foi lá, conversou, falou que não ia cobrir, que não ia reembolsar e o pai desistiu.
de ir atrás? Tem como voltar atrás? Tem como voltar atrás, é como eu acabei de explicar. A primeira coisa que vai se fazer é tentar na via administrativa. Pelo que eu estou entendendo, essa pessoa que tirou dúvida com você, ela não tentou na via administrativa, né? Não. Mas, ó, a gente tem aqui, ó, existe o prazo, o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, tá? Ele poderá, até o consumidor, a gente pode entrar com as ações nesse âmbito do consumerista para requerer a devolução desses valores que foram gastos. Só uma pergunta, ela já tinha o plano de saúde? Já tinha o plano de saúde. Ela pediu no plano de saúde, o plano de saúde negou, falou que não. Só que ela não foi, tipo, na ouvidoria, não foi na ANS, ela só pediu no plano e teve a negativa. Aí ela já, na época até, ela comentou que ela vendeu um bem para conseguir custear o tratamento, né? E aí, como ela viu o negócio da live, ela falou, será que eu consigo um reembolso do que eu paguei? Porque daí contou a história toda lá. Enfim, houve primeiro uma negativa, mas a criança tem um plano de saúde desde que nasceu. Tá com, acho que 9 anos agora, entendeu? Sim. E aí ele foi identificado, ele só foi diagnóstico normal, e aí houve aquela regressão que a gente conhece, que é característica, né, do espectro de voltar ao desenvolvimento, perder as coisas que já tinha adquirido de desenvolvimento de fala, motor e tal. Então o plano de saúde disse que ele não era autista mesmo, está no laudo e não concedeu as sessões. Acabou com o plano de saúde aí agora, viu? Eu vou até passar seu telefone para ela. Deve entrar com a ação. Eu não posso fazer propaganda de mim mesmo, senão o Conselho Federal da OAB me caça. Mas, assim, vocês fiquem à vontade. Por que a gente pode entrar? Como que é a visão do judiciário, Sofia? Muitas vezes as pessoas levam a sério a letra da lei, o pé da letra da lei. Mas, por exemplo, isso é um caso que a gente tem como demonstrar para o juiz. A criança a criança é autista, entendeu? Ela possui os direitos. Por que o plano de saúde negou lá atrás, quando eles fizeram o pedido de reembolso? Sendo que a lei diz que não. É obrigação do plano de saúde. Infelizmente, Cecília, nós nos deparamos com essas grandes operadoras de plano de saúde que, para eles, dinheiro é tempo. Então, assim, para eles vão negar, você entra com a ação, vai demorar um pouco, você até recebe. Mas esse período que a sua ação correu, esse plano já fez muito mais dinheiro, já ganhou muito mais, não é nada para eles. Mas neste caso concreto e específico, podemos entrar com a ação para pedir o reembolso sim, e todas as vezes que for necessário, nós conseguimos fazer esse pedido, porque é a obrigação, isso não sou eu quem diz, isso é a lei quem fala, é a jurisprudência atual, é o entendimento judiciário. Gente, eu vou deixar aqui, eu vou pedir para que vocês coloquem, quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, coloquem, depois eu vou deixar a live salva, coloquem lá embaixo, porque o Dr. Maurício vai estar conosco no dia 29 de abril, que será o simpósio, onde 10, eu estava contando quantos palestrantes serão, 10 palestrantes, né, entre médicos, especialistas, pedagogos, e o Dr. Maurício como advogado para trazer essa questão jurídica para a gente, estarão aqui no nosso simpósio, né, no dia 29, agora de abril, 100% online, 100% gratuito. Então, se vocês tiverem mais dúvidas, casos, dúvidas de pessoas que vocês conheçam, coloquem aqui na live para a gente, para o Dr. Maurício poder responder durante o simpósio. Ele vai apresentar para a gente lá um resumão aí, esse suporte legal do que ele trouxe para a gente aqui na live, de uma maneira mais formal. E a gente vai abrir um espaço para perguntas. Então, se você que está aqui tem alguém na sua família que está dentro do espectro ou conhece um amigo, alguém que tem, né? Convide para participar do simpósio. A inscrição é feita gratuitamente. O link está aqui na nossa bio. E venham participar com a gente, porque vai ser muito importante. O que o Dr. Maurício trouxe da questão da informação é essencial. Eu realizo esse simpósio todos os anos com esse objetivo de trazer informação, de trazer os profissionais que são referência para estarem falando dentro das suas áreas sobre o espectro, né? E como a gente pode melhorar. O objetivo é a gente melhorar a qualidade de vida, melhorar a situação internacional dessas pessoas, não só crianças, né? A gente tem hoje um quadro enorme, uma quantidade enorme de adultos dentro do espectro, né? É uma pandemia, é tudo isso que o Dr. Maurício falou.
reforça ainda mais, a gente tem muita evidência científica dizendo que isso é uma pandemia, isso está acontecendo cada vez mais, isso vai atingir praticamente todas as famílias, porque imagina só, né? Menos de 60 pessoas, a cada 58 pessoas, uma vai estar dentro do espectro, em pouquíssimo tempo. Então, é uma questão de saúde pública. Então, eu queria deixar, doutor Maurício, para você fazer suas considerações finais, se tiver alguma coisa importante que você acha que ainda precisa ser dita, fique à vontade. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta ainda, que dá tempo do doutor responder. A gente ainda tem mais um tempinho de live aí. Eu queria falar, Sofia, alguns direitos que são fora da questão dos planos ou do SUS que os autistas possuem. Autista possui direito da isenção do IPVA na compra do veículo, 30%, já é um valor considerável. Autista tem direito de andar de ônibus municipal sem pagar nada, junto com o acompanhante sem pagar nada. Nas viagens interestaduais, o autista também tem direito a fazê-las. Nas passagens aéreas, a autista paga, mas o acompanhante paga, tem um desconto de 80%. Então, pai e mãe que vai viajar de avião, o autista paga. Mas quem está acompanhando o autista não paga, tem 80%, ou seja, paga 20%. Inclusive, tem algumas companhias aéreas que até dão 100% para esses acompanhantes, tá? Em relação à escola, gostaria muito de falar isso. Profissional preparado para o seu filho acompanhar a escola. Doutor Maurício, eu coloquei meu filho numa escola particular, se recusaram hoje eu ouvi isso de a entrada dele hoje. lá. Processo neles. Processo neles, porque a escola não pode, tá? Ao contrário, a escola é como plano de saúde. Não pode cobrar mais na mensalidade, é obrigada a colocar uma pessoa para estar com o seu filho durante todo o período de aula, e não é aquela pessoa que vai ficar cuidando ali se seu filho derrubou a borracha ou se ele tropeçou, não. É um profissional qualificado para fazer intermediação da matéria que o professor passa para esse autista absorver. Um professor especialista em adaptação de atividades, em educação especial. Isso. Exatamente, não é qualquer pessoa não, viu? Vamos colocar ali. É muito comum as escolas colocarem estagiários. Eu já tive problema com isso, de eu ter que intervir, entrar em contato com as escolas, porque é diretamente a minha área de atuação, né? Questão de processos de aprendizagem e tal. Eu já tive várias vezes que ir até a escola e falar, olha, não é isso, tá errado. E brigar, assim, e as escolas não querem. Mas eu sempre recomendo, doutor, as escolas estaduais, porque a gente tem, aqui no Mato Grosso do Sul, não estou fazendo apologia política nenhuma, porque isso já é de algum tempo, uma boa qualidade de professores especialistas dando suporte como professor de apoio. Eu acho que a rede estadual é a melhor rede hoje para acolher uma criança dentro do espectro. Eu sei, por experiência familiar e dos meus pacientes também. Eles estão mais preparados. Sim. A gente precisa melhorar muito ainda. Mas, assim, talvez fazendo uma comparação com outros estados, Mato Grosso do Sul, ele está um pouco à frente. Mas a gente ainda precisa melhorar muito. A sociedade vai ter que melhorar. Não é o autista que tem que melhorar, é a sociedade civil organizada que cada vez mais deve incluir esse indivíduo e fazer com que o direito que esse autista tem prevaleça e que a gente consiga viver numa sociedade com amor e carinho voltado ao respeito, tá, Sofia? Eu acho que eu falei algumas coisas importantes, temos outros assuntos a tratar no simpósio. Gostaria de agradecer, não quero mais tomar seu tempo. Fique aberto o meu Instagram para quem quiser seguir, quem quiser tirar dúvida, pode mandar mensagem. Eu costumo dizer que aqui em casa nós somos uma equipe multidisciplinar. A minha esposa é médica, trata autista, eu sou advogado, atendo casos de pais de autistas. Então, a gente está aqui para somar e fazer com que o indivíduo, não só o autista, mas todos que têm uma certa deficiência, seja respeitado na sociedade cada vez mais. Maravilhoso, doutor. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua atenção, pela clareza com que você trouxe as informações, né? Com tanta assertividade, com tanto conhecimento de causa mesmo. A gente vê que é uma coisa que você vivencia no seu dia a dia aí, que você sabe de verdade. E é muito bom. Assim, eu fico muito feliz de ter um profissional aqui em Campo Grande com toda essa
capacitação. Essa live vai ficar salva? Vou, Érica, vou salvar. Eu até estou cuidando o tempo por conta disso, porque se a gente estende demais, ela não fica salva. Então, eu já vou deixar salvo, doutor. Olha, fiquei sua fã, hein? Já era fã da Aline, agora sou sua fã também. Muito obrigada mesmo pela Obrigado, contribuição. igualmente, tá? E eu aguardo o senhor no dia do nosso simpósio e convido a todos vocês, quem ainda não fez sua inscrição, seja professor, pai, familiar, qualquer pessoa, eu acho que é um assunto pertinente a toda a sociedade. Você não precisa ter alguém próximo de você para saber sobre isso, para se inteirar sobre isso, porque é um assunto de saúde pública e todo mundo precisa estar a par, estar atualizado, estar sendo sensibilizado para lidar com as pessoas que estão dentro do espectro. Muito obrigada, uma excelente noite para todos vocês, especialmente para você, e dar um abração na Aline, doutor. Obrigada. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau.